Boa noite para você que está aqui acompanhando a programação. Nós estamos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. E nós temos hoje um tema muito importante e é importante mesmo que você acompanhe essa programação, tá certo? Nós estamos com nossos amigos que estão nos acompanhando pelo Zoom e lá eles vão poder interagir comigo e você poderá interagir também comigo através do YouTube e através do Facebook, aonde nós estamos transmitindo, tá certo? E eu peço a você que desde já nos ajude com essa programação para que outras pessoas possam ser alcançadas com a palavra de Deus, com esses temas que estão sendo abordados toda quinta-feira às 19 horas e 30 minutos. E então você poderá ajudar a outras pessoas a conhecer um pouco mais a respeito do amor de Deus. Nós estamos estudando o tema Jesus, restaurador da vida. E cada quinta-feira falamos de um assunto importante. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e a vida eterna. E queremos entender um pouco sobre isso. E é um dos temas onde as pessoas mais indagam a respeito da existência humana. E muitas pessoas têm buscado de todas as formas viver eternamente. E logo mais vamos falar um pouco sobre isso, tá bom? Deixa eu ver aqui quem já está chegando. Vamos lá. Acompanhando a programação aqui. Nós temos aqui o nosso amigo Marcelo. Boa noite a você, Marcelo. Também o Paulo e também a Isabel, que está nos acompanhando todas as quintas-feiras. E é importante essa participação de vocês, porque aqui é como uma classe, né? Uma classe onde as pessoas podem participar. E se você quiser também participar através do aplicativo Zoom, onde você pode interagir comigo, você pode entrar em contato através da minha rede social e eu estarei enviando para você o link, como eu tenho enviado para os outros que estão participando conosco aqui. Paulo também, obrigado pela sua participação, e Isabel Cristina também participando conosco. Amém. Muito bem. Então vamos seguindo aqui, como é o costume nosso. Nós estaremos com os nossos microfones desligados e na hora que você precisar, você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta, interagir ou até mesmo falar em público. E aqui é ao vivo, viu, gente? Estamos ao vivo. Agora estamos recebendo também a Suzana. Boa noite, Suzana. Seja bem-vinda, tá certo? Se você tiver com dificuldades em relação ao aplicativo aí, você pode sair e entrar de novo, que as coisas voltam a funcionar, tá bom? Então não deixe de participar conosco, mandando aí o seu comentário também através do chat, o chat ao vivo pelo YouTube e o chat pelo Facebook, tá bom? Estamos no ar nessas duas ferramentas onde você pode tranquilamente participar conosco. Eu estou aqui verificando aqui as pessoas que estão começando a chegar, e é assim mesmo, vão chegando aos poucos, mas vão chegando. Um abraço ao meu amigo Vasquito Vasques, que está aqui também acompanhando e está aqui dando um joinha, mandando seu like para a nossa programação. O tema de hoje, como eu falei, é sobre Jesus e a vida eterna. Então vamos, nesta hora, entrar com nossa vinheta para que a gente possa dar sequência à nossa programação.
Aqui estamos então com essa nossa programação, Jesus Restaurador da Vida, e nós vamos clamar a Deus nessa hora para que Ele esteja presente no nosso estudo e assim a gente possa dar continuidade no entendimento da Palavra de Deus, tá bom? Aonde estão, se você estiver trabalhando, se você estiver dirigindo, prepare o seu coração, prepare a sua mente para falar com Deus. Algumas pessoas tanto gostam de assistir como gostam também de ouvir enquanto faz alguma coisa. Então vamos clamar a Deus nessa hora. A vocês aqui no Zoom, também eleve seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele. Grande Deus e Pai, maravilhoso Senhor, nessa hora clamamos a Ti para que venha acompanhar o nosso estudo de hoje e que esse estudo traga para nós conforto, paz e segurança. Clamamos a Ti nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, como eu falei, esse é o título, né? Jesus e a vida eterna. E nós temos aqui uma meditação prévia. Voltam a funcionar. Essa meditação prévia fala justamente sobre o fim da morte. Você já pensou na morte e a morte alguma vez trouxe para você pensamentos de tristeza, medo, pavor? Será que existe algo depois do túmulo? Depois que a gente morre, tem algum lugar específico para onde a gente vai? Sabe, queridos, é importante entender um pouco a respeito da morte para compreender ainda mais o conceito da vida. Após a entrada do pecado, a morte de fato começou a existir na vida humana. Mas isso não foi da vontade de Deus. Deus nunca quis que o homem, que a mulher, que eu e você sofrêssemos com a morte. A gente entende que a morte foi a consequência do pecado na raça que acabou caindo, enganada ali pelo inimigo. E agora Cristo, Ele então faz tudo para restaurar aquilo que o homem perdeu. E aí entra o plano da redenção. Cristo, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, e essa segurança agora nos traz vitória. Vitória sobre a dor, vitória sobre o pecado e vitória sobre a morte também. Mas vamos entender o que a Bíblia hoje nos fala a respeito da vida após a morte. Como, quando e onde veremos os nossos queridos que já se foram? Esse é o estudo que vai trazer respostas para essas e outras questões. A verdade é que, mais do que nunca, nesses 2 anos, 2020 e 2021, o tema morte tem sido mais ainda tocado no assunto, até porque é um ano em que nós estamos perdendo muitas pessoas, não apenas num ou outro lugar, mas no planeta inteiro. E isso traz muitas vezes pavor, temor, tristeza. Mas quando a gente entende a respeito disso, nós podemos receber paz. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, nessa noite. Mas para isso, eu quero aqui, nesse instante, pedir aqui a presença do pastor Luiz Gonçalves, que ele é quem sempre está aqui nos acompanhando, trazendo a introdução e trazendo o fechamento de tudo isso. Então nós vamos chamar aqui o pastor Luiz Gonçalves para estar conosco nesta hora. Olá, tudo bem? Chega mais perto. E aí, tá gostando do nosso curso bíblico? Essa série, vamos ser bem sinceros, essa série tá maravilhosa, não tá? Deus seja louvado, parabéns para você, porque você reservou um tempo para estudar a Bíblia conosco.
Você está numa classe bíblica, está num grupo pequeno, você está sozinho talvez, só você e o seu instrutor ou a sua instrutora, e nós estamos juntos aqui com você. Com certeza Deus tem algo grandioso para fazer na sua vida e também na vida da sua família. Vamos orar para começar o tema. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra para mais um estudo bíblico. Dá-nos sabedoria e o poder do Espírito Santo, para que a mensagem bíblica do Senhor fique bem clara para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha só, em um pequeno cemitério inglês, existe uma tumba, me chamou a atenção essa história, existe uma tumba na qual se vê um anjo esculpido em mármore. E em uma das mãos, esse anjo segura uma chave posicionada na direção de um cadeado. E com a outra mão, ele protege os olhos, enquanto olha para cima. E na base da tumba estava gravada uma inscrição. Olha a inscrição. Até que ele venha. Que interessante, né? Até que ele venha. A intenção desse escultor era que víssemos, observássemos, através dos olhos dos anjos, a glória de Deus. A glória de Deus por ocasião da volta de Jesus. Vai ser o momento quando as sepulturas irão se abrir, quando os justos serão ressuscitados, quando Deus trará de volta, dará vida novamente a essas pessoas que já morreram e morreram firmes na fé. Até que ele venha. Essa é a frase. Essa é a promessa, essa é a esperança de que Jesus em breve voltará. Prepare o seu coração. Hoje o tema vai esquentar mais ainda o clima. E você e eu vamos nos emocionar com a mensagem da Palavra de Deus. Continue o estudo bíblico e daqui a pouco eu volto com você. Até já. Muito bem, nós vamos agora focar o nosso pensamento no Evangelho de João, capítulo 11, e os versículos 1 até 45. O que diz nesse versículo? O que diz nesse capítulo em especial? Aqui traz a história da ressurreição de Lázaro. Mas antes de mais nada, quero aproveitar aqui e agradecer aqui a Maduga, que acabou de chegar também, que está conosco, e o José Carlos, que também chegou. Muito obrigado pela participação de vocês. Boa noite para vocês, tá bom? Já estamos aqui nos detalhes do texto de hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre Jesus e a vida eterna. Mas para isso vamos conhecer um pouco o contexto da morte, porque que ela faz parte da nossa vida hoje, tá certo? E nós estamos agora estudando esse texto de João, capítulo 11, e o versículo 1 até o 45. Eu vou buscar aqui uma leitura prática para que a gente possa entender. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cuja o irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, Jesus disse: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, e a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia.
E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? E respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois se lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontraram Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo a ter com Marta e Maria para consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, porém, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, Deus concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela ouviu isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Depois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria na sua casa a consolavam. Vendo-a levantar-se e depressa sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam ela, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede o quanto o amava. Mas alguns objetavam: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e este era uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é 4 dias que ele foi sepultado. E respondeu Jesus: Não te disse eu que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto num lençol. Então lhe ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus
que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Aqui nós temos a descrição de tudo que aconteceu nesse episódio em que Cristo ressuscita Lázaro. Marta e Maria enviaram o recado para Jesus pedindo que fosse até lá com urgência para curar o seu irmão. Porém, ele se demorou. Ele demorou e com isso Lázaro veio a morrer. A história deixa claro que Jesus Cristo ele precisava agora apresentar a grandeza de Deus neste ato. Jesus já tinha feito muitos milagres. Jesus já tinha realizado muitas coisas. E é por isso que no versículo 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O que Jesus queria ensinar para nós sobre a morte nesse relato? De que maneira o fato de pensar na morte como um sono pode nos ajudar a enfrentar essa terrível realidade? E é nesse tema que nós vamos então buscar entendimento. Para isso temos que voltar no início de todas as coisas. Vamos então para Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 27, onde nós temos aqui uma primeira pergunta. E essa primeira pergunta é: quem criou o ser humano? Quem foi que criou o ser humano? De acordo com Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 27, nós encontramos aqui Deus no relato da criação. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Isso nos ajuda a entender um pouco, queridos, a respeito de como Deus considera o ser humano. Há muitas pessoas que dizem que Deus fez tudo. Aliás, que Deus fez tudo não, que a vida veio do acaso. Que esse mundo veio de uma explosão chamada de Big Bang e tudo aconteceu. Mas de acordo com esse relato, me digam, quem criou o ser humano? Ele veio do acaso ou foi de fato Deus quem criou? Exatamente, Marcelo. Então nós devemos responder que sim, foi Deus quem nos criou. Opa, aqui está diferente. Deixa eu corrigir aqui para que não fique da maneira incorreta. Vamos lá. Agora sim. Quem criou foi Deus. Deus criou e não apenas criou, como deu a sua imagem e semelhança para o homem. Tá certo? Vamos então à segunda pergunta. Essa segunda pergunta, ela está aqui, ó. Como foi que o Senhor deu vida ao ser humano? Agora vamos para Gênesis 2, versículo 7. Tá certo? Vocês estão acompanhando direitinho? Estão entendendo tudo direitinho? Olha o que diz aqui o texto. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e fez homem feito alma vivente. Então, nesse quesito aqui, qual que é a resposta certa? Como foi que Deus deu vida ao homem? Foi através da sua palavra, como foi criada todas as outras coisas, ou foi soprando as narinas o fôlego de vida? Muito bem, Paulo, é isso mesmo. De acordo com o texto da Bíblia, nós encontramos que Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E já vamos explicar com um pouco mais de detalhes essa questão. Vamos para a terceira questão. O que é a morte? O que é a morte? Nós temos aqui três
alternativas. Mas de acordo com Eclesiastes 12 e o versículo 7, nós entendemos isso aqui, ó. Olha o que diz aqui. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, com base nesse texto que acabamos de ler de Eclesiastes, o que é a morte? A morte é a separação entre o pó da terra e o fôlego de vida, é a inconsciência ou é a libertação de uma alma imortal para viver num plano espiritual? Qual das três você acha que está correta? Quem vai me responder essa? É a separação entre o pó da terra e o fôlego de vida? É a inconsciência, a pessoa perde a consciência? Ou é a libertação de uma alma imortal para viver num plano espiritual diferente? Qual está certa? A primeira, a segunda ou a terceira? Ficaram na dúvida? A primeira. Muito bem, vocês dois estão corretos. É a primeira mesmo. Tá certo? Então fique atento para que quando você responder sua lição virtual, você possa responder corretamente. Tá bom? Já já eu vou explicar isso aqui para vocês. Tá? Vamos lá. Aliás, eu acho que é melhor eu explicar agora essa questão para vocês aqui, para que você entenda melhor. Mas depois a gente reforça essa mesma questão. A questão aqui é o seguinte: quando Deus criou o homem, olha só, na primeira pergunta, na segunda pergunta nos ajuda, ó. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e este passou a ser alma vivente. Então vamos entender um pouco essa questão aqui que nós respondemos. É o seguinte, olhe bem para mim e acompanhe o meu raciocínio, tá bom? É mais ou menos assim. Deus fez um boneco de terra, de barro, mas até aquele momento só existia a matéria. E depois ele foi lá e deu a ele o fôlego da vida. E com o fôlego de vida, o homem passou a viver. E Deus chamou isso de alma vivente. Eu vou fazer uma coisa aqui para ficar mais prática para vocês. Veja bem, eu tenho aqui essa luminária nas minhas mãos, tá? Vamos supor que essa luminária seja o ser humano, tá bom? Agora, a vida em si é a luz que ele reflete. A luz vai representar a vida. Mas aqui dentro nós temos uma lâmpada. E eu pergunto, esta lâmpada sozinha pode representar uma vida? Não. Por quê? Porque eu não tenho como acendê-la. O que está faltando para a gente acender essa lâmpada? Está faltando energia, não é verdade? Então vamos comparar o seguinte. A lâmpada representa o corpo humano. E a energia que vem aqui no cabo representa a vida, né? O sopro, a vida. Quando Deus criou o homem e fez a matéria, ele soprou o fôlego de vida no homem e ele passou a viver. Viu? Então, ele soprou e viveu. Quando a pessoa morre, essa energia vital volta para Deus. O sopro que Deus deu volta para Deus. Então Deus vai e toma de volta. E a pessoa perde a vida. Ele não tem mais como dar, não tem mais a energia vital. Então é mais ou menos assim. É uma matemática muito simples. Matéria mais energia vital igual ser vivente, alma vivente.
E a morte nada mais é do que a ausência da energia vital, do fôlego de vida que Deus deu. Então é matéria menos o fôlego de vida igual morte. Ficou claro para vocês? Muito bem. Então tá aí uma explicação simples e vamos continuar então com a nosso pensamento aqui, tá certo? Deixa eu só resolver um probleminha aqui. Pronto. A minha câmera estava perdendo a bateria, então a gente resolveu, senão ela ia ficar também sem a vida, né? Se acabasse a bateria do celular, seria um celular morto. Muito bem, queridos, vamos então para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: qual era o plano de Deus para o ser humano? Qual era o plano de Deus? Será que Deus fez o plano de que o homem pudesse ter vida eterna? Ou Deus já criou o homem com vida, mas também com morte, ou seja, com uma pausa no seu caminhar? Nós encontramos aqui em Gênesis 2, 16 a 17, o seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore da vida comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, Deus havia criado todas as coisas. E para que vocês entendam um pouco mais esse texto, contextualizando a história, nós encontramos agora Deus dizendo para o homem: você pode comer de tudo que existe no Jardim do Éden. Aliás, existia uma árvore também no jardim, que era a árvore da vida, aonde o homem comia e vivia eternamente. E é justamente nessa hora que Deus diz para o homem: não coma da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. Então, a pergunta que vem para nós é: qual era o plano de Deus para o ser humano? Era a vida eterna? Ou Deus de fato queria que o homem morresse? A vida eterna. É tanto que quando Jesus esteve aqui neste mundo, ele enfatizou a questão da vida eterna, dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus estava trazendo de volta a possibilidade do ser humano voltar a ter a vida eterna. E isso é maravilhoso. Então, você deve marcar aí a vida eterna. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A próxima pergunta é: o que os mortos sabem? De fato, muitas pessoas fazem orações, clamam pelos seus entes queridos que partiram, buscam fazer contato com os que se foram. Mas será que a Bíblia nos responde se tudo isso é de fato real? O que a Bíblia fala a respeito desse estado dos mortos? Será que ele sabe mais do que nós e por isso devemos consultá-lo? Será que ele sabe menos do que a gente, então nós temos que interceder por eles? Ou será que eles não sabem de fato nada? De acordo com Eclesiastes, nós vamos trazer aqui respostas para esta indagação. E você então vai anotando aí esses textos e vai procurando também Eclesiastes para que a gente possa entender um pouco mais. E Eclesiastes fica logo depois de Provérbios, tá certo? Temos ali no centro da Bíblia Salmos, Provérbios e Eclesiastes.
E nós encontramos então no texto do capítulo 9, nós vamos ter os textos 5, o 6 e depois o 10. Tá bom? Olha o que diz aqui o versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensam, porque a sua memória jaz no esquecimento. Versículo 6. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E agora no versículo 10, diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, ou seja, depois que morrer, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Então, meus queridos, aqui nós aprendemos uma coisa muito importante e que queremos enfatizar. Sabe o que é? O dia da decisão nossa sobre as coisas certas, sobre aquilo que Deus espera para a nossa vida, tem que ser aqui e agora. Quando Deus te dá uma oportunidade para que você possa, de fato, estar na presença de Deus, quando Ele te dá a oportunidade de conhecer a verdade, quando Ele te faz aí uma oportunidade de rever uma aliança com Ele, Deus espera que você tome essa decisão já. Depois de morto, nada mais pode se fazer. Nós só podemos interceder pelas pessoas que estão vivas. Uma vez que elas morrem, não tem mais chance para ela de decisão se eu decido estar com Deus ou se eu decido continuar minha vida do mesmo jeitinho que estou. É um momento muito delicado que nós precisamos entender. E quando morremos, nós ficamos como adormecidos. E vamos então passar por um procedimento após a volta de Jesus de ressurreição. E eu vou explicar isso já já para vocês. Tá bom? Então você deve marcar o quê? Mas eles sabem mais? Exatamente, não sabem nada. É isso mesmo, Marcelo. Aí está. Então vamos para outra pergunta. E essa aqui é só resposta mesmo, não tem alternativa. Qual foi a mentira da serpente? E como ela se repete hoje? Agora eu quero ver se vocês estão prontos para essa resposta. Qual foi a mentira da serpente? E como ela se repete hoje? Gênesis 3 e o versículo 4. Gênesis 3, 4 nos diz: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha que coisa interessante aqui, queridos. Olha que coisa interessante. Deus havia dado uma ordem dizendo que quem comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreriam certamente. Satanás agora, encarnado na serpente, disse para Eva, para a mulher: certamente não morrereis. A mentira que a serpente disse para Eva foi: ninguém morre. E como que ela se repete hoje? Justamente nesse conceito de vida após a morte. Como se a pessoa, quando perde a vida, vai para um patamar, um estágio, uma realidade alternativa, e lá fica aguardando uma passagem para estar com Deus, ou quem sabe para descer também para o inferno. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia deixa claro que ao morrer, a pessoa simplesmente perde qualquer ligação entre o ser humano e Deus. O espírito da vida, ou seja, o fôlego de vida, ou seja, a energia vital, volta para Deus, que foi que deu. Mas isso não significa que é uma espécie de espírito, uma alma. Não tem nada a ver isso. Tá bom? Vamos dar continuidade então. Então a mentira foi essa: ninguém morre.
Agora, por que a alma, o que é a alma, melhor dizendo, e o que acontece com ela? Aqui o texto de Ezequiel 18, versículo 4 e versículo 20, nos traz resposta para essa indagação. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Olha que esse texto aqui traz muita luz para o entendimento agora a respeito dessa vida após a morte, se é que é possível. Aqui diz, a alma que pecar, esta morrerá. Atente para esta questão. E diz ainda, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então eu quero enfatizar esse ponto aqui, ó. Eu vou até colocar aqui um apontador. Preste atenção aqui, ó. A alma que pecar, essa morrerá. Então vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar agora. Se as pessoas costumam dizer que existe uma alma por aí, você já ouviu falar sobre isso? Ah, eu vi a alma do meu pai, eu vi a alma do meu avô. Ah, eu passei por um lugar quando eu era mais novo, nas minhas histórias, lá na roça, nos caminhos, na cidade, eu vi a alma de fulano de tal. Há muitas histórias de assombração ou coisa parecida, onde as pessoas veem as almas. Mas de acordo com esse texto de Ezequiel, há uma clareza que nos diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Como podemos conciliar isso agora, quando pessoas dizem que viu a alma do pai que já estava morto? Se a Bíblia deixa claro que a alma, quando peca, é que de fato morre. Então não faz sentido dizer que as pessoas estão vendo almas por aí. Então, queridos, fique claro o seguinte: alma sou eu, é você, é qualquer um que está acompanhando hoje essa live ou assistindo esse vídeo. A alma é o ser vivente. Não tem nada a ver a alma na questão de uma pessoa depois de morrer. A Bíblia deixa claro que a alma é vivente. Ficou claro isso para você? Então, o que acontece com a alma? O que acontece com a alma? Se pecar, ela morre. Só que todos nós pecamos. E é justamente porque nós pecamos que todos nós estamos agora fadados à morte. Ficou claro isso para vocês? Então tá bom. Então vamos avançar. O que devemos nós consultar os mortos? Olha que pergunta interessante. Devemos nós consultar os mortos? Nós já aprendemos ali em Eclesiastes que os mortos nada sabem, que os mortos não têm sabedoria, que os mortos de fato não podem nos ajudar em nada. Mas em Deuteronômio 18, 10 e 11, nós temos aqui outras expressões que nos ajudam. Lembre que o estudo da palavra, ela precisa ser assim, pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e assim nós vamos tendo o conhecimento geral das coisas. Então veja, entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, e nem mágico, e nem quem consulte quem? Os mortos. Olha aí, aqui deixa bem claro, ó, não devemos consultar, ó, não, que entre nós não tenha ninguém a quem consulte os mortos. Ou seja, em outras palavras, não é da vontade de Deus, isso não é correto, isso é pecado. Agora, por que, meus queridos? Por que nós não devemos consultar os mortos? Porque os mortos, a qual
o qual aparece por aí, de fato não é o espírito de um ente querido, não é o espírito de um ser que viveu aqui na terra e agora está morto, mas é uma artimanha satânica. E talvez as pessoas possam perguntar assim: mas pastor, eu vi a minha avó, eu vi a minha mãe, e ela falou coisas para mim que só eu e ela sabia. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Com certeza você já deve ter assistido alguma pessoa, artista, que faz imitação e que imita a voz de uma pessoa perfeitamente, não é verdade? Agora analisa comigo. Se um humano, se uma pessoa comum, limitada, consegue imitar uma outra pessoa, você acha que Satanás não tem condições de imitar até mesmo a própria aparência? A Bíblia diz que Satanás pode se converter até num ser de luz. Então ele pode se transformar em qualquer ser, um ser humano, para ludibriar, para enganar, para persuadir as pessoas que não têm um entendimento a respeito deste assunto. Então este assunto é muito importante para que você possa entender que a morte de fato ela veio a existir, mas ela não é da vontade de Deus, e que o inimigo de Deus, desde o princípio, enganando a Eva, dizendo que certamente não morrereis, e agora ecoa por todos os milênios, falando para nós hoje que quando uma pessoa morre, ela de fato não está totalmente morta, ela ainda pode se comunicar. Isso é obra satânica. Tá certo? Vamos então para a última pergunta, e nós vamos agora respondê-la. Olha o que diz aqui: quando Jesus restaurará para nós a vida eterna? Lembre-se, o tema de hoje é Jesus e a vida eterna. Entendemos que Jesus sempre quis que o ser humano tivesse vida e vida em abundância. Deus, ao criar o ser humano, ele nos dotou de vida eterna. Mas o pecado nos separou dessa vida eterna. E agora a Bíblia nos diz quando Jesus vai restaurar para nós essa vida eterna. Aqui em 1 Coríntios 15, 21 e 23 nos diz: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha que coisa maravilhosa! Aqui nesse texto, Paulo deixa claro que quando Adão pecou, ele concedeu o direito de Satanás trazer a morte para todo ser humano. Mas agora, Cristo ressuscitando dentre os mortos, ele destrói a morte e nos garante a vida eterna, que será concedida na sua vinda, mediante a volta de Jesus. Tá bom? Então é justamente nesse ponto. Sobre aquilo que eu falei para vocês, olha, está aqui nesses quadrinhos, justamente aquela ideia: o corpo feito do pó, mais o fôlego de vida, que é vindo de Deus, torna-se então a alma vivente. Isso eu creio que já ficou claro para você. Jesus, ele deixou claro que a vida está apenas nele. A aparição dos mortos é obra de Satanás, conforme os textos que vocês estão acompanhando aqui. Mas Jesus também prometeu ressuscitar os que nele creem. Há uma expressão que eu gosto muito de utilizar, que as pessoas dizem assim: para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Não é assim que o povo fala? Pois eu quero dizer uma coisa para você: para tudo tem jeito, inclusive para a morte. Basta morrer em Cristo Jesus. Quando nós morremos em Cristo Jesus, nós temos então o direito da vida eterna. Eu quero chamar mais uma vez aqui o pastor Luiz Gonçalves. O pastor Luiz Gonçalves, ele nos trará mais clareza nesse tema que nós abordamos agora. Através desse tema tão gostoso, nós vamos aprender
de fato, o que Deus espera e o que Deus preparou para nos dar quando Ele voltar. Muito bem, já estamos juntos outra vez para dar sequência a esse estudo tão lindo, né? Tão maravilhoso que você acabou de fazer com a sua instrutora bíblica, com o seu instrutor bíblico, quem sabe com um pastor, quem sabe com um ancião da igreja, um jovem, um amigo, uma amiga, é ou não é? Muito obrigado por isso. E agora eu queria só fechar e recapitular algumas coisinhas importantes do tema de hoje. Você percebeu que no estudo foi citado João capítulo 11? É que João 11 conta a história de Lázaro e conta a história da ressurreição dele. É uma história impressionante. Mas você viu que na primeira pergunta foi citado Gênesis 1, para mostrar claramente que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas se você vai para Gênesis 2, verso 7, você vai ficar surpreso com o que o livro de Gênesis diz. Eu acho que até você já leu esse texto, mas não custa nada ler de novo, né? Veja, Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então Deus fez o homem do pó da terra e depois soprou nas narinas o fôlego de vida. Agora observe a frase final. O homem passou a ser alma vivente. Isso quer dizer que o homem é uma alma. O homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Por isso fala assim, e o homem passou a ser. Conjugue o verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos. Então eu pergunto para você, o que é uma alma? A alma é o ser humano. O ser humano é uma alma. O ser humano não tem uma alma dentro dele, lá dentro. Porque tem gente que acha que dentro da gente tem uma alma. Não, não tem. O homem passou a ser alma vivente. Entendeu ou não? Ok, agora vem uma pergunta. A alma morre ou não morre? O que você acha? O que você entende? A alma morre ou não morre? Bom, se alma é o ser humano, então morre, né? Veja o que diz aqui o livro de Gênesis, capítulo 2. Estou abrindo aqui. Gênesis 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus deu esta ordem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então a alma morre. Correto? Agora veja só, Gênesis 3, verso 19. Gênesis 3, 19. Fala assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. É isso. Entendeu? A pessoa quando morre, ela volta para o pó. Ela foi feita do pó e ela volta para o pó. Tá claro isso? Ok. E a pessoa quando morre, volta para o pó, sai dela o fôlego de vida, ela dá o último suspiro. Último suspiro. Sai o fôlego. O corpo cai e volta a ser pó. E ali a pessoa fica esperando o dia da ressurreição. De acordo com João 5, 28 e 29, quando Jesus voltar, os justos serão ressuscitados e levados para os céus, e os ímpios que estiverem mortos vão permanecer mortos por mais 1000 anos. E os justos que estiverem vivos serão transformados e levados para os céus. E os ímpios que estiverem vivos morrerão. Entendeu ou não? Agora, é importante ficar bem claro que na volta de Cristo haverá a ressurreição dos que morreram em Cristo. Dos que foram fiéis e morreram antes da volta de Cristo serão ressuscitados na volta dele. E eu fico pensando, né, sobre essa ressurreição. Você já imaginou o que é uma ressurreição? Você já imaginou que é alguém sair da terra? Alguém que já morreu há 500 anos, há 1000 anos, não tem mais nada. Já fizeram um prédio em cima da sepultura da pessoa, fizeram um condomínio onde era um cemitério, por exemplo. Ou alguém que morreu num acidente aéreo, caiu dentro do mar, se desapareceu lá, está lá. A Bíblia diz que na volta de Cristo, pessoas serão ressuscitadas do cemitério, de lugares estranhos, e até o mar vai devolver os seus mortos. Eu estou ansioso por esse dia, sabe por quê?
Eu quero ver Jesus voltar, eu quero reencontrar meu pai que já morreu, quero reencontrar meu irmão mais velho que já morreu também. E eu fico pensando como será a pessoa sair da sepultura, né? É uma coisa extraordinária, um milagre. Só Deus pode fazer isso. Agora, o mesmo Deus que pode ressuscitar uma pessoa do pó da terra, é o mesmo Deus que pode ressuscitar dentro do seu coração a esperança, o amor, a vida espiritual. É o mesmo Deus que pode trazer você de volta para a igreja. É o mesmo Deus que pode converter o seu marido, converter sua esposa, converter seu filho. Eu creio nesse Deus. Eu já vi Deus fazer coisas extraordinárias. Deus ressuscita não só as pessoas do pó, Deus ressuscita também no coração da gente os sonhos, a esperança. Estou falando para você que esteve na igreja um dia e abandonou a fé. Hoje você está aqui, mas você não tem mais aquela fé, não tem mais aquele primeiro amor. O que aconteceu? Morreu, foi? Pois é, se morreu, saiba que hoje eu te apresento aquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Esse é o nosso Deus, entendeu ou não? Esse é o nosso Deus. E tem mais. Na ressurreição dos justos, na volta de Cristo, vai ser tão impressionante que uma pessoa fiel que morreu sem um braço vai ressuscitar com o braço. Uma pessoa fiel que morreu cega vai ressuscitar enxergando. Uma pessoa fiel que morreu com diabetes vai ressuscitar sem diabetes. Uma pessoa que morreu com câncer, mas foi fiel, vai ressuscitar sem o câncer. Uma pessoa que morreu de Covid-19 vai ressuscitar perfeita. Uma pessoa que morreu pesando 200 quilos, mas foi firme na fé, vai ressuscitar e vai ser transformado, porque na ressurreição não haverá uma pessoa gorda demais e nem magra demais. Seremos perfeitos. Seremos a imagem e semelhança de Deus. Amém, amém, aleluia e glória a Deus. É bom ou não é bom? Fala aí pra mim. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena andar com Ele, vale a pena colocar a nossa vida inteira nas mãos dEle, vale a pena porque Ele tem para você uma vida eterna, a vida eterna totalmente transformada a sua vida para toda a eternidade. E nunca mais haverá morte, nunca mais haverá sofrimento, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá separação, nunca mais cemitério, nunca mais velório, nunca mais choro, nunca mais pronto-socorro, nunca mais hospitais, nunca mais médico, nunca mais remédio, nunca mais. Amém? Vamos ter a vida eterna, como é o tema de hoje. Esse é o tema de hoje. E aí? Sente no coração o que eu estou sentindo? Sente vontade de ir para o céu? Sente ou não sente? Eu sinto. E creio que você sente também. Você quer ir para o céu? Fala para mim, quer ou não quer? Mais alto. Fala mais alto. Mais alto. Quer ou não quer? Amém? Se você quer, fala para o teu instrutor bíblico aí do lado. Fala assim, eu quero ir para o céu. O que eu tenho que fazer? Ele vai te orientar. Entendeu? Vai te orientar. Um dos passos é aceitar Jesus. O outro é se batizar. O outro é ser firme na fé. Teu instrutor vai te explicar. Mas é o seguinte, se você quer ir para o céu, você vai. Agora, se você não quiser, não vai. É uma questão de decisão. Qual é a sua decisão? Bom, não devia nem perguntar isso, né? Eu já sei qual é a sua decisão. É a mesma minha. Nós queremos ir para o céu. Deus te abençoe. Durante a semana, tem uma liçãozinha para você, uma tarefa. Para você ler mais textos bíblicos, para você se preparar sobre comunhão, relacionamento e missão. Não esqueça disso. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela mensagem de hoje, obrigado pelo estudo bíblico, obrigado pelas decisões e obrigado pela promessa da ressurreição e de um novo céu e de uma nova terra. Eu entrego em tuas mãos essa pessoa, esse pequeno grupo, essa classe bíblica, essa família, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Amém mesmo. E agora fica aqui o nosso compromisso de fé, né? O nosso compromisso de fé é esse. Se eu morrer antes de Jesus voltar, quero fazer parte da ressurreição dos justos. Por isso,
comprometo-me a viver na companhia de Cristo. Deixa eu ver vocês agora aqui. Se você concorda com isso, faz assim, ó. Coloca um joinha na tela. Se você concorda com esse compromisso de fé, levante sua mão. Aqueles que estão com a câmera ligada. Permita que Deus habite na sua vida. Permita que Deus tome o seu viver. Deus abençoe. Você que está pelo YouTube, coloca aí, eu aceito o compromisso de fé. E assim Deus vai operando na sua vida, na vida da sua família. Que Deus possa nos abençoar plenamente. Que Deus possa nos conceder a vida eterna em Cristo Jesus. O desejo de Deus para todos nós é nos devolver a vida eterna. E para isso, nós devemos aceitar o propósito divino e entregar a vida constantemente nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe. Esse é o meu desejo e a minha oração. Amém.